E ó, tem mais. Tem mais, porque a investigação aponta, segundo o delegado, que Marcos, Horácio e Gideon se conheciam sim, se conheciam na cadeia. O povo pensava que era só Gideon e Marcos que se conheciam da cadeia, não Horácio também. Tava nessa treta e até moravam juntos nessa chácara, veja aí. Tem um passado criminoso ou não, foram toda a sua ascendência ceifada por conta de uma crueldade desses indivíduos. Eles não relataram uma desavença anterior. Pelo contrário, o Marcos, eles teriam sido... Eu já tive oportunidade de... situações investigatórias que eu tive com o Marcos, certo? No passado, e eles teriam uma parceria entre eles, se encontraram. Essa amizade teria começado no interior da cadeia. O Marcos os trouxe para morar na residência, tanto o Gideon como o Horácio. De lá eles criaram vínculo, eles conviviam com a família, quer dizer, com as crianças que foram mortas, com Tiago, Elisamar e companhia. Então, nada justifica, não tem outra razão, a investigação não apurou outra razão que justificasse essas ações horrendas, a não ser o fim econômico. Cara, é impossível. Não dá pra imaginar. O cara conhecer a criança, matar a criança. O cara conhecer a família, matar a família. O cara ser do convívio, como a Jéssica falou ainda há pouco aqui, chorou porque, eu conheci as crianças. As crianças boazinhas. Eu não prestava pra ser polícia, não. Dava logo uma muquecada no escudador de novela. Bando de mentirosos, cara. Bando de mentirosos. Horácio, outro vagabundo, hoje outro cara cheio de passagens pela polícia. Quando o delegado fala aí que conhece ele de outras investigações, é porque em outros casos aí, ele tem vários. Em outros casos aí, dentre eles uma tentativa de latrocínio, o delegado estava nessa treta, investigando isso aí tudo. Gente, temos que dar mais cadeia. Temos que deixar mais tempo na cadeia. Para de achar que eles vão sair da cadeia e achar o mundo aqui fora maravilhoso. Uns caras desses não conseguem emprego. Eles não conseguem se sustentar aqui. Ficha velha toda suja. Quem é que tá contratando? Rapaz, tanta gente pra eu contratar, vou contratar um ex-presidiário. É assim que o povo pensa. É assim que o povo pensa. O que eu posso fazer nessa treta? O que eu posso fazer? E aí eles vão sustentar a família. Como? É roubando, é traficando, é matando. Coloca aqui Tatuzinho e Jéssica na tela comigo. O convívio deles ali era certo naquela chácara. Todo mundo andava junto, né, Tatu? Ô Fred, a intimidade deles era uma intimidade muito grande. É aquilo que eu falo. Eu vou falar pra você depois que eu tô cobrindo esse caso, não sei a Jéssica. Mas é aquilo que leva a quê? Que a minha avó sempre falava quando era criança. Às vezes na vida da gente, Fred, nós temos que duvidar até da nossa sombra. Porque às vezes a nossa sombra, ela pode nos trair e pode nos dar um tombo. E era isso que aconteceu. Como Marcos Antônio, 54 anos, pai, né, do Tiago, da Gabriela, sogro de Elisamar, ele já estava pensando em vender essa chácara e possivelmente já tinha ali possivelmente um cobrador, Fred. Isso cresceu o olho do Gideon. Aí Gideon, Fred, naquela intimidade, como ressaltos que ele possivelmente conheceram lá na Papuda, há um tempo atrás, quando estavam detidos, ele diz, como que Marcos Antônio vai vender essa chácara por 2 milhões de reais e eu, como grande amigo, não estou sabendo. Peraí, houve uma espécie de traição da amizade. E foi aí que o Gideon arquitetou tudo isso, contratou-se o Horácio, que também tinha intimidade desse mesmo ambiente, entre aspas, eram todos família, né? Inclusive tem vídeos que chegaram para nós, né, Jéssica? Para mim, para você, para o Fred, para a Nicole, que mostra essa intimidade.
essa amizade aflorada do Marcos Antônio com o Gideon e com o Horácio, não é verdade? Inclusive, Tatuzinho, a gente também teve informação que eles teriam discutido, o Gideon e o Marcos Antônio. Quando o Gideon fica sabendo que o Marcos Antônio iria vender aquela casa, que fica ali na região do Itapuã, no condomínio Entre Lagos, no valor de R$2 milhões, o Gideon teria ido questionar o Marcos Antônio. O Marcos Antônio falou: o que você está questionando? Você é meu funcionário, a gente tem uma relação de trabalho, você é meu colega, mas quem manda sobre dinheiro, onde mora minha família, sou eu. Então, eles teriam discutido. Isso que você falou da gente não confiar nem na nossa própria sombra, eu também concordo com você. Com a maturidade a gente vai falando menos, né, Tatuzinho? E é engraçado não, mas assim, é porque essa história ela é tão surreal, essa chacina é tão bizarra, que não se fala em outro assunto. Peguei um transporte por aplicativo ontem e o motorista veio falando exatamente isso. Você me encontrou ali na entrada da Record, né, Tatuzinho? Exatamente isso. Como é que eles sabiam desse dinheiro? Como é que eles sabiam quem estava vendendo casa para quem? Mas é isso, é essa relação de confiança. Eles se conhecem na papuda, ele traz ali também o Gideon para trabalhar junto com ele. Então o Gideon e o Horácio viu essas crianças nascerem, crescerem. Então, assim, é chocante quando a gente vê o depoimento do Horácio e percebe que ele chora ao colocar a culpa no Tiago, falando que o Tiago matou uma das crianças. E complementando também sobre a relação do adolescente, que enquanto Fred falava a gente concordava, ele poderia ter salvado uma família inteira. Não conseguiria salvar Marcos Antônio, porque ele viu o Marcos Antônio sendo morto, mas se ele fizesse essa ligação, ele conseguiria salvar as outras 9 pessoas. E ele mentiu para a Polícia Militar, né, Tatuzinho? Ele disse, Fred, que a relação dele com esse crime é que ele tinha sido contratado pelo Horácio para fazer a mudança da casa, ali da casa onde morava Marcos Antônio, Renata e Gabriela, para a área do cativeiro, em Planaltina, e que ele iria receber cerca de R$5 mil, mas que até o momento tinha recebido R$2 mil, e que essa tinha sido aí a única participação dele, que ali no cativeiro ele tinha visto o pessoal ali cavar ali essa cova onde o Marcos Antônio foi encontrado. Mentira, porque ele foi contratado também para simular esse assalto. No dia 28 de dezembro, quando essa família ela é rendida por supostos, né, assaltantes, esse adolescente está junto com Carlomã ali simulando esse assalto, e quem também deita no chão com os braços para trás, Horácio e Gideon, dizendo que são vítimas. Então, além de serem assassinos, são atores também, porque eles fingiram que eram vítimas nessa história toda. E Renata e Gabriela morreram, Marcos Antônio também, sem saber que essas duas pessoas que conviviam diariamente com eles, né, Tatuzinho, dividiam a mesma casa, dividiam momentos, ali viu as crianças crescerem, eram essas duas pessoas que estavam planejando aí os últimos momentos de vida de toda essa família, né, meu amigo? Com certeza, Fred. E vale ressaltar, Fred, que entra nesse caso, a gente sempre começou toda essa história com a repercussão da Elisamar. Isso. Começou com o desaparecimento misterioso da Elisamar, dos filhos dela, os gêmeos Rafael e o Gabriel, de 7 anos, os menininhos gêmeos de 6 anos, e ali partiu para outro lado. E o que o delegado disse ali bem claro, Elisamar, o próprio Tiago, ele não tinha nada envolvimento econômico. Tiago, filho do Marcos Antônio, assim como também a mãe do Tiago, a Renata, a própria Gabriela e a própria, lógica, aí vem a questão da Cláudia, porque já tinha um dinheiro por causa da venda da casa. Mas Elisamar, filhos, o próprio Tiago, a mãe dele, a irmã, não tinha nada de envolvimento econômico. Não. E lembra-se que na época ventilava-se até informação, chegou-se a dizer, né, Fred, de que a própria Renata tinha vendido uma casa. Não se sabe se era em Santa Maria ou em uma propriedade de R$400 mil. Aquilo que foi uma hipótese descartada pela Polícia Civil. E aí vem essa questão, Fred, parece uma cena de terror, de um filme de terror, onde a Jéssica esclareceu muito bem e deu esse detalhe importante. Gideon e Horácio simulam e parecem ser bons atores, aqueles dignos de ganhar prêmio, porque eles simularam o assalto, simularam toda essa situação, provocaram tudo isso para que pudesse terminar e culminar na morte de 10 pessoas inocentes. Fred. Entender, né, cara? Um vagabundo desse não dá pra entender. Ele tem que ter um mínimozinho de inteligência, que seja de uma formiguinha ali, ó. Que matar 10 pessoas não ia dar certo, pô. Vocês juraram que ia esconder 10 corpos aí, ninguém ia ver os 10 corpos. Que vocês iam queimar as pessoas no meio da rua e ninguém ia brigar pelas pessoas. Vocês juraram que a polícia ia deixar lá? Não, queimou tudo mesmo, só enterra. Pô, vocês têm que ser menos burros, cara. Aliás, continua sendo burro, que pelo menos a gente prende vocês aí.